Bom, boa noite a todas e todos. Estamos começando aí uma live. Estou esperando o nosso camarada Renan entrar para a gente bater um papo aí. Enquanto isso, vamos aguardando aí a entrada do Renan para bater um papo legal aí nessa noite de domingo, Dia dos Trabalhadores e Trabalhadoras. Renan, não sei se já está disponível. Renan chegando na área aí. Opa, aí. E aí? Grande Bruno, Boa noite. Tudo certo aí? tudo certo, cara? Vamos na luta aí, né, camarada? Som, Na luta aí. o vídeo tá legal? Tá legal, tô escutando bacana. Vou aumentar um pouquinho aqui. Aí, tamo dentro. Vamos aí para uma live aí construindo o Dia do Trabalhador, né? Ei, tamo junto. É um prazer. Vamos nessa. Renan, é um prazer estar aqui com você, abrindo espaço aí para falar um pouco sobre o Dia dos Trabalhadores, das Trabalhadoras. É um dia muito importante aí nessa nosso meio, né? Nós que vivemos aí, né? Do nosso trabalho para sustentar o nosso sustento. Então, nada melhor do que estar falando sobre esse dia hoje. Hoje é um domingo, já está noite, já está tarde, já muitas pessoas já estão querendo descansar, mas é um prazer imenso, Renan. Fica à vontade. Pô, eu agradeço imensamente, Bruno. De suma importância mesmo estar aí podendo construir junto. É, uma live que consiga pautar as coisas aí, né, que acontecem em meio à classe trabalhadora no nosso país. Eu fiquei imensamente feliz quando você me fez o convite. Realmente reitero, agradeço. E acredito também que a gente tem que estar junto fortalecendo a pauta da classe trabalhadora do interior de forma precisa e, ao mesmo tempo, pontual, pois são muitas pautas que são tiradas aí durante esses 4 anos do governo Bolsonaro, né, da classe trabalhadora, e a gente vai ter muita coisa aí para reerguer, né, Sim, perante tudo isso que a gente vem sofrendo. sim, Mas com certeza. realmente agradeço. Obrigado, obrigado. Renan, vamos começar oficialmente agora a live aí. Passou das 9 horas aí. Acho que quem tiver para chegar, vai chegando e vamos deixar o vídeo salvo aí para as pessoas que quiserem ver mais para frente. Nós vamos postando o vídeo aí para quem quiser. E vamos começar oficialmente. Gostaria de estar me apresentando, porque às vezes, quem chegar aí vai ver aí esses dois cidadãos aí falando sobre Dia dos Trabalhadores, mas às vezes não conhece, não sabe muito bem qual que é o nosso propósito aqui. Eu sou delegado sindical, onde eu trabalho no Correios, sou presidente do pessoal em Piraju, e para mim nada mais importante do que conscientizar politicamente a classe trabalhadora, principalmente aqui no interior, aonde a classe trabalhadora não tem uma certa consciência política, onde somos levados a escolher, fazer escolhas erradas muitas vezes. Então, acho importante nós estar debatendo. Sinto falta de debates aqui no nosso município e na região sobre a questão trabalhista mesmo, a questão dos trabalhadores. Lá nos grandes centros tem as discussões nas centrais sindicais, nos partidos políticos, mas aqui parece que quase ninguém defende a bandeira dos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil.
e da nossa região. Então, acho importantíssimo. Renan, deixo aberto para você se apresentar aí. Você está aí em Tatuí, eu creio que você está em Tatuí, eu estou aqui em Piraju, Isso, mas sei que você é militante do PSOL também, está afiliado aqui em Piraju. isso aí. Se apresenta para nós aí, para quem está assistindo aí, fazendo um favor. Bem, vamos ver. Vou me apresentar da melhor forma possível. Meu nome é Renan Freire. Eu nasci em Tatuí, fui criado em Tatuí, desculpa, em Piraju. E atualmente eu moro aqui em Tatuí já faz 5 anos, né? Eu vim aqui pelo conservatório, né? Numa condição de estudante. Daí acabei ficando aqui, morando para valer e começando a trabalhar aqui também, né? Posteriormente comecei a trabalhar, enfim. Nesse tempo todo eu fui desenvolvendo todo um diálogo mais partidário, né, e político junto de estudantes aqui do conservatório e tudo mais. E por N questões eu fui tendo que me deslocar mais e trabalhando mais e também levando junto os estudos, né? E daí agora atualmente eu estudo e trabalho aqui, né? Eu estudo sociologia e o conservatório e paralelo a isso eu também trabalho. Eu sou caixa lotérico, né? Aqui em Tatuí. Enfim, estou aí, né? Na disposição partidária total. Sempre. Acredito que o debate é parte disso, esse é o fundamento do debate. Né? Cada dia que passa, querendo ou não, a ideia que perpetua é que há uma divisão de ideias, há um muro que pode ser traçado e algumas pessoas escolhem ficar em cima desse muro, escolhem fugir de uma posição e de uma ação pragmática. E, bem, eu sou de Piraju e de onde eu venho a gente não faz isso, não. A gente vai atrás, a gente corre atrás, dialoga. Acho que esse é o principal fundamento, né? Com certeza. Bacana, bacana, Renan. Além de tudo, eu fiz o convite para o Renan aí, porque eu assisto aí os seus vídeos, suas postagens aí, acompanho. E você fala muito da questão da classe trabalhadora aí. Renan, separei uns tópicos aí para a gente adiantar aí a nossa live, para não se estender muito durante a noite aí. Eu gostaria de falar primeiramente que nós faz 5 anos que foi aprovada a reforma da trabalhista e prometeram lá atrás 6 milhões de empregos, né? E hoje, depois de 5 anos, culminou aí em subempregos, empregos precários, a questão daí da entrega do iFood, aí em São Paulo, nos grandes centros, está vindo para o interior também, e pessoas que não têm direito quase a nada. E demais aí a terceirização também, que prejudica muito aí, a questão dos trabalhadores, facilita às vezes para a empresa, mas dificulta para os trabalhadores, então não fica aquele balanceado a relação aí, capital-trabalho, né? Eu gostaria que você fizesse um balanço aí da reforma trabalhista, hoje, dia do trabalhador, 5 anos de reforma trabalhista, o que você tem a dizer, o que você acha, se foi positivo, negativo. Na minha opinião, já estou adiantando que eu acho negativo, totalmente negativo, mas gostaria de ouvir o que você acha desses 5 anos aí de reforma trabalhista. Bem, eu concordo plenamente, Bruno. A gente chegou numa condição em que a classe trabalhadora ela vive em plena precarização. Da minha parte falando, ainda mais tendo como ponto de vista as formas trabalhistas que eu tive que passar por aqui, sempre surgiu de trabalho informal, e daí então eu fui conseguir uma carteira, e foi uma condição super complexa para eu estar conseguindo ter uma carteira. Foi 2 anos mandando currículo e nada, e tendo que continuar na informalidade. O que eu sinto cada dia mais é que a gente, de 2018 para cá, a gente está vivendo um desfecho
em que o trabalhador ele já não é considerado como trabalhador, para começo de conversa, né? A gente vê que parte de várias iniciativas, até de uma mudança de termo também. O trabalhador hoje, ele é lembrado hoje como no Dia do Trabalhador, mas quando ele começa, na segunda-feira ali, trampando, ele já é dito como um colaborador, ele já é induzido a pensar e a raciocinar de uma forma como se ele tivesse uma condição prévia de estar, por exemplo, estabelecendo essas medidas que foram feitas em toda a reforma trabalhista, em que o trabalhador poderia estar dialogando com o patrão. E não o que a gente vê. Toda uma forma ideológica que a gente está inserido, querendo ou não, né? A gente já está inserido numa forma ideológica, onde a gente tem que vender a nossa mão de obra para estar conseguindo estar vivo, basicamente falando, né? Agora, só que de uma nova forma, né? A gente está tendo que lidar com uma posição governamental que deixa muito claro para a gente isso, né? O trabalhador ele está em segundo plano. Sempre prezando as coisas da forma como a elite gera política, e o trabalhador em si sempre ali atrás, sempre tendo que lidar com uma nova forma de poder se inserir no meio do campo do trabalho. E, ao mesmo tempo, com todas as coisas que vem acontecendo em 4 anos, a gente vê que a precarização da forma de trabalho ela chegou numa condição em que são poucas as pessoas que conseguem não ter que se alienar na questão do aplicativo, por exemplo, que é uma forma de precarização gigantesca que vem acontecendo, ainda mais no nosso país, né, países que são a parte mais baixa da forma capitalista de gerir a economia. A gente vê que essas pessoas elas estão inseridas numa ideia que elas conseguem ter total condição de levar por si só a tua força de trabalho, como se elas fossem patrão e tudo mais, e o aplicativo tem ali uma posição que você faz se você quiser e tudo mais, só que não é exatamente isso que funciona, né? A gente vê que uma parte ali realmente fica para o aplicativo, aquela parte ali já começa a dar o indício da precarização, e o resto é o que a gente vê por aí, né? O resto como você disse, nas grandes capitais sempre vai ter uma expressão, querendo ou não, maior, até por uma questão populacional, né, e tudo mais. Mas a gente vê que quando chega ali, é que há movimentos organizados, como o dos entregadores em São Paulo, a gente vê que há uma movimentação porque justamente sente aquilo ali que está acontecendo com eles. Né? Então a gente está eu tendo aí como é difícil a gente ter uma previsão, né, de como as coisas vão sendo conduzidas, né? Mas esse ano ainda é um ano longo, se a gente for ver. Por mais que se a gente for pensar na questão eleição, não é longa, a gente vê que novembro já está aí, mas para a questão trabalhista, é um ano longo, é um ano que coisas podem acontecer. A gente ainda tem um governo que luta contra a classe trabalhadora nitidamente, né? A gente vê de toda forma possível o anseio por estar conseguindo criar uma medida de privatização possível, de vender o país de toda forma possível. Isso daí sempre vai cair para aqueles que estão levando diariamente o país nas costas. E, enfim, na minha singela análise, assim, isso só consegue ser abatido através de movimentação e movimentação grande mesmo, no quesito da classe trabalhadora. Sim. E vou mais além ainda, Renan. Eu acho que no momento que nós vivemos, eu acho que eles acabaram até nesses ataques à classe trabalhadora aí, acabaram criminalizando o trabalho no Brasil.
Hoje em dia, que nem você disse, tem o termo colaborador, mas tem um termo que está muito em moda agora, que é o empreendedorismo. Nós não somos contra o empreendedorismo nem nada, mas empreendedor que não tem capital, usa sua força de trabalho para exercê-la, ele não é querendo ou não, ele não é um patrão, ele é um simples, ele é um trabalhador, igual todos os outros trabalhadores. Então, aí as pessoas não vê essa questão dos direitos deles, sociais, trabalhista, e isso que é o grande problema. As pessoas hoje não têm orgulho de falar que eles são trabalhadores, ou é empreendedor, ou é empresário, tal. Então, acho que é uma questão aí que acabaram nesses ataques que sofremos aí ao longo desses últimos anos. A questão dos trabalhadores foi até criminalizada no meu ponto de vista. Não sei se eu estou indo muito profundo nesse assunto, mas é uma visão que eu tenho. Sim, eu parto desse fundamento aí também, sabe? Eu acho que a gente pode realmente pautar que foi criminalizado a forma de pensar e de organização política em prol de direitos trabalhistas, que justamente a gente vê uma inversão de valores. A gente justamente consegue ver que está muito nítido a questão do empreendedorismo mesmo, né? É uma propaganda, né? Uma propaganda muito vendida e a gente sabe por quem é vendida também, né? A gente sabe que isso daí não vai a partir dos partidos alinhados ao direito trabalhista, aos sindicalistas, não. Isso sempre vai surgir dos partidos que estão alinhados com a questão elitista, justamente com uma questão de classe que vai ter justamente um poder de fala em meio a toda a burguesia possível no nosso país. Essa pauta empreendedor, ela já chegou num ponto que ela é denominada dentro das secretarias de trabalho em municípios, como acontece, por exemplo, aqui em Tatuí. Né? Aqui não é simplesmente a Secretaria do Trabalho da cidade, aqui tem o termo do empreendedor junto também, eu não vou lembrar exatamente como é. Então já é uma coisa que está adotada, foi realmente muito bem adotada, para justamente vender a ideia de que se virar da maneira possível, em meio a uma crise que já está muito bem estabelecida, está dando o mínimo que você poderia, por exemplo, a forma de sustento e que você está conseguindo. E às vezes a pessoa está numa condição horrível. A pessoa às vezes está ali tendo que vender o que pode, tendo que criar N ideias para conseguir empreender, tendo um capital pequeno, tendo uma forma de renda pequena, e aquilo ali é vendido como algo inacreditável, por exemplo. E justamente é uma maneira, uma forma social de afastar aquela pessoa do debate que, por exemplo, a gente está fazendo aqui. Sim. Isso daí, sem dúvida, né? E de, ao mesmo tempo, despolitizar também, eu acredito. É uma forma de dividir, né, Renan? Dividir toda a classe trabalhadora aí, porque a classe trabalhadora, desde o início aí dos tempos antigos aí, da luta da classe trabalhadora, toda vez que ela se unia, é que vinham as revoluções, tanto sociais como econômicas, na união delas que sempre vem as mudanças. Quando se divide a classe trabalhadora, a falta de unidade na classe trabalhadora, acontece isso que está acontecendo nos ataques que estamos sofrendo. Quem está embaixo sustenta quem está lá em cima e assim por diante. Eu acho que é uma forma de um ataque aí, uma forma planejada aí de inserir, incutir na sociedade essa maneira de pensar. Vemos aí que o iFood esses dias entrou em greve. A empresa, em vez de dar benefícios para os trabalhadores do aplicativo, eles gastaram milhões e milhões em propagandas para dividir a categoria para eles voltar ao trabalho com robôs na internet. Então, são formas que eles usam de dividir a classe trabalhadora. Com certeza. Eu acompanhei bastante isso que aconteceu do iFood, e é justamente uma forma de usar a despolitização a favor, né? Mesmo eles tendo um posicionamento, né? Eles têm um posicionamento muito claro, né? Tendo
um acúmulo de capital tão grande e trabalhando com a forma de precarização para conseguir conduzir toda a massa trabalhadora ali envolvida, eles têm sim um posicionamento. Mas é muito mais fácil, na questão deles, usar despolitização a favor, né? Então eu cheguei a ver que eram propagandas, ele se meteu política no meio, então não quero, não sou a favor, e só quero fazer minha entrega e não sei o quê. Era uma propaganda totalmente muito clara sobre a questão de tirar a pauta, na verdade. Porque é muito mais fácil você tirar a pauta do que você impor a tua posição, né? Que justamente eles têm uma posição de elite ali muito, muito óbvia, né? Mas a forma de propaganda que eles usaram justamente consegue desmobilizar um movimento muito orgânico que aconteceu, que está acontecendo lá em São Paulo, que é até comandado pelo Galo, né? E é inacreditável a gente ver ao ponto que chegou, né? Eu acho que isso daí é justamente deixa transparente o governo que a gente está vivendo. Deixa muito transparente. Ô, Renan, aproveitar aqui que tem gente na live aqui, tem gente falando aqui. Tem o Simão aí, um grande aí companheiro lá de Fartura, tem de Fartura assistindo nós aqui. Ô, fartura. Boa noite, prezados. Muito bacana a iniciativa. Boa Paulo, noite. gostaria de mandar aí um abraço pro Simão lá de Fartura. É um prazer tê-lo aí acompanhando a nossa live aí. Não é só nós que estamos aqui Pô, debatendo. que massa. Um abraço para todo mundo. Pô, fartura, eu tenho família em fartura também. Tenho da região daí mesmo. Tem todo mundo aí. Demais. Partir para Demais. próximo tópico aí. Pô, vamos nessa. Eu gostaria de falar com você que nós podemos fazer como classe trabalhador para mudar esse panorama aí, essa situação aí. O que seria, acho que no seu ponto de vista aí, questão, eu separei um tópico de política também, tenho mais para frente, não vou falar de política, mas eu acho que também entra a questão política, entra a questão da unidade da classe trabalhadora, a parte de conscientização, mas gostaria que você explanasse um pouco aí que você acha que podemos, como que podemos avançar aí ao longo dos tempos para melhorar a nossa situação aí. Sim. Ó, então, Bruno, eu parto de um princípio, querendo ou não, Posso pode cortar, ser dito como. posso cortar você? Opa, Está fazendo sociologia, né? sociologia. Quanto tempo? São 4 anos. 4 anos. Faz agora? Agora eu estou no primeiro ano. Antes eu estava estudando filosofia, na verdade, né? E em paralelo eu estudo música também, né? Eu vou mesclando os dois. Eu acho importante ressaltar aqui porque você está falando, a gente está falando sobre isso, e é importante você estar estudando. Sociologia também entra nesse assunto. Eu acho importante destacar aqui. Sim, sim, sim. Pô, eu acredito, ô Bruno, isso daí também, querendo ou não, está muito relacionado à corrente que eu sigo, né, dentro do PSOL, que eu faço parte, que é da Revolução Solidária, que todo diálogo possível ele só vai ser estabelecido a partir do momento que a gente conseguir fazer uma quebra em meio àquilo que foi criado em 2018. Como que isso é possível? Em meio à classe trabalhadora. Quando a gente está inserido na empresa que a gente conseguiu, enfim, né, tá ali fazendo nosso sustento diário e tudo mais, a gente sabe que haverá N pessoas ali que vão ter uma divergência possível de ideia com a gente. Isso daí é comum. Não é muito provável que a gente caia numa empresa X em que todas as pessoas vão ter uma consonância de ideias, enfim. A proposta real da corrente Revolução Solidária é justamente a do diálogo com aquele que pensa diferente de você. Vamos por aí. Só que o que acontece?
Quanto mais você trabalha, você começa a ver que as pessoas pensam muito parecido com você, pois elas estão justamente inseridas na mesma posição que você. Aquelas pessoas ali, diariamente, sofrem aquilo que você sofre de alguma maneira na questão trabalhista. Aquilo ali, aquele aperto teu no fim do mês, por exemplo, uma falta de direito, ou que seja uma fala feita pelo presidente que ataca ferozmente a classe trabalhadora, ela toca aquela pessoa de alguma maneira também. A única coisa que aconteceu é que conseguiram criar uma ideia de divisão em 2018, né? Que eu particularmente não acredito. Eu acredito sim, eu acredito que a divisão em si é existente, mas ela é algo comum e ela particularmente precisa acontecer mesmo, que é justamente daí que vai surgir a luta de classe. E a condição ali é que o diálogo possível ele vai conseguir uma estabilidade de forma em que as pessoas que estão naquele ambiente ali, elas vão conseguir fazer o surgimento de uma ideia possível que talvez, pode ser que não termine no movimento, por exemplo, mas pelo menos vai garantir que numa eleição como essa que está aí, não aconteça de mais 4 anos de um governo que luta contra a classe trabalhadora. Então as coisas, elas às vezes podem acontecer de maneira orgânica, né? Depois aí de uma pandemia em que tantas pessoas morreram por total descaso desse governo atual, as coisas vão ficando mais acirradas, querendo ou não, para esse governo. As pesquisas vão indicando isso, né? De certa forma. Porém, a gente sabe que não basta isso, né? Não basta as coisas acontecerem organicamente. Então, pela experiência que eu tenho, assim, não só da corrente, em que a gente busca dialogar, às vezes até com o bolsonarista, sabe, que é um trabalho árduo, assim, é um trabalho que tem que ter estômago, tem que estar, assim, sabe, você tem que se pegar no fim do dia do trabalho mesmo, eu já, sinceramente, já não topo, porque eu vou estar muito cansado, não vou estar no pega para realmente dialogar, né? Mas a gente sabe que tem como. Aquele núcleo duro ali, ele já é pequeno, vamos por aí. Existem pessoas que estão precisando de uma conscientização, e não uma conscientização de, por exemplo, eu falando aí como estudante, cara, você tem que ler o manifesto. Você tem que ler o manifesto, porque o manifesto, pô, a gente vai conseguir realmente pensar como classe trabalhadora se você ler o manifesto. Não, isso daí geralmente não vai chegar na classe trabalhadora. Pode até chegar de certa forma, e seria incrível para uma construção possível. Mas o que chega mesmo é o diálogo do dia a dia ali, já é uma maneira, já é um princípio, claro, a gente sabe que a luta é gigantesca, mas no ponto que a gente chegou, o princípio mais humano que tem é a gente conseguir dialogar com alguém que a gente sabe que tem uma boa intenção ali, que trabalha como a gente, da mesma forma, enfim. Querendo ou não, é uma pequena revolução, né? Vamos pensar que é como se fosse uma base para, enfim, a gente estar conseguindo construir boas ideias, vamos deixar dessa forma, né? Porém, não é a única maneira, né? A gente sabe que as coisas não se fundamentam apenas partindo desse pressuposto, né? A gente sabe que tem que ter movimentação sindicalista, a gente sabe que os partidos políticos precisam dialogar, em algum momento precisam, a gente sabe que, querendo ou não, a esquerda não dialoga tanto em si, e isso também acredito que é normal e que precisa acontecer, enfim, faz parte do processo. Porém, é preciso ter um pouco de sutileza para tratar certos pontos que vão justamente conseguir demonstrar para a gente que a gente chegou num ponto muito cruel, por exemplo.
que é o que está acontecendo agora. Que seja o pessoal, por exemplo, já dialogando com o Partido dos Trabalhadores, até o partidos mais antigos ainda, como o PCB, já tendo-se uma base concreta do que fazer e como, quando, mesmo tendo sua posição já bem estabelecida, querendo ou não. Só que é preciso pensar de forma que as coisas não saiam do controle, como aconteceu há 4 anos atrás. Né? Que aquilo ali foi uma forma de que, vamos pôr que não era inesperado. Né? Aquele sujeito político ali, ele já existia, ele já tinha um nome, que as coisas chegaram num ponto onde a classe trabalhadora em si já tinha sido deixado, vamos por aí, a margem de cair para ideias que poderiam eleger, por exemplo, uma figura como ele. Né? A gente chegou num ponto em que, dependendo do que aparecesse e da ideia e da forma de propaganda possível, poderia acontecer o que aconteceu. E realmente aconteceu. Né? Agora, a nossa sorte é que uma terceira via ela não consegue decolar, né? A gente vê isso. E agora a gente está mano a mano. Né? A gente está realmente um ano gigantesco. Com certeza. A luta é grande, né? Esse ano aí vai ser um ano aí de grandes desafios. Temos que conscientizar aí todos os lugares que nós vamos aí, estamos, nossa família, no lugar de trabalho, conscientizar as pessoas da importância de não só eleger um presidente que atenda a classe trabalhadora, mas também deputados, senadores. É uma questão que eu vou focar depois no outro tópico aí, mas nós temos que fazer esse trabalho. E por isso que eu quis chamar a live com você, porque o interior tem um certo viés mais conservador, que vai votar para a direita, não vota para candidatos que defendem trabalhadores. Tanto que vemos no Congresso aí, não vemos representantes como pedreiro, motorista, vemos a bancada da bala, dos ruralistas, dos evangélicos, vemos a bancada de trabalhadores e temos uma parte da esquerda lá sim representada, não vemos os trabalhadores inseridos nesses partidos de esquerda aí, realmente que representa uma categoria que, na minha visão, é extremamente importante, mas mal vista, que acho que é uma categoria que não merece ter representantes lá dentro. Então, acho que é importante conscientizar, trazer para o interior esse pensamento e não cair em ciladas e em furados, porque o interior é a parte mais pobre do estado, é a parte que menos cresce, menos se desenvolve por escolhas erradas, no meu ponto de vista. Quiser acrescentar? Totalmente. Totalmente. Eu acredito isso também. Eu acredito que o interior ele tem aí um trabalho dobrado, vamos por aí, por justamente ele ter uma questão de estar distante da capital, estar distante do diálogo da capital. E o que acontece é que o debate político ele realmente tem um fundamento municipal, querendo ou não, né? Ele tem o seu debate nacional, querendo ou não, como acontece aqui, inclusive, dialogado as pautas nacionais, por exemplo, na Câmara, né? Porém, a gente sabe que as coisas do interior, elas, quando não, ficam no interior mesmo, de certa forma. Elas são trabalhadas ali porque a gente preza pelo desenvolvimento do nosso município, querendo ou não, né? Quem nasce no interior sabe que é dessa forma. A gente nasce naquele lugar ali, a gente ouve as coisas da capital, absorve todas elas, as pautas nacionais, mas a gente vive o interior, né?
Quem está no interior sabe disso, a gente vive muito mesmo no interior. São coisas que chegam na gente. E é justamente isso que é um potencial gigantesco que eu vejo em Piraju. Em Piraju, eu sempre falo isso, sempre que eu posso eu falo isso, até que cheguei a falar com o Rômulo, tudo. É, a manifestação em Piraju teve uma expressividade muito grande ano passado, em comparação, por exemplo, daqui, que tem 130 mil habitantes. Dá para dizer que Piraju teve uma expressão de manifesto muito maior do que aqui. Isso foi real por causa que eu tive aqui participando, né? E aqui, querendo ou não, só chegou até as carreatas, né? Pelo Fora Bolsonaro. Em Piraju, não. Ali já teve uma manifestação de rua muito bem organizada, sabe? Falando por mim, assim, vendo. E eu fiquei assim, eu falei, caramba, que bom que eu nasci em Piraju. É muito bom, assim, sabe, ver uma cidade de interior que tem posicionamento, né? Assim como eu estava vendo as manifestações sobre os crimes ambientais que aconteceram em Piraju, que eu achei de mega importância e de mega expressão também. A gente olha ali, por exemplo, mas isso eu acho que parte para todo mundo que vai em qualquer manifestação. Aqui, pelo menos, a gente também tem essa visão. A gente sempre chega na manifestação e pensa, nossa, aqui poderiam ter mais sei lá quantos, né? Querendo ou não, esse sentimento sempre chega, pelo menos em mim assim chega, né? Mas só de ter gente ali e ter um número interessante que seja de pessoas lutando pela causa mesmo, é de uma importância para o município assim gigantesca, gigantesca, porque as pessoas veem aquilo ali. As pessoas podem, por exemplo, não entender exatamente, mas só de verem que há pessoas ali juntas em meio a um ato de uma importância muito grande assim para o interior. Mas é muito grande mesmo. Eu lembro até hoje quando eu era novo e mais jovem, vamos por aí, e chegava. Eu lembro que eu vi no jornal uma manifestação que teve na prefeitura. Eu acredito que era alguma coisa sobre alguma pauta ambiental também da cidade. Acho que foi a primeira vez que eu vi algo do tipo. Acho que até tinha um amigo meu, até o Cauê estava lá, se eu não me engano. Eu lembro que eu peguei o jornal assim, e falei, nossa, que interessante, caramba. Então, eu acho que surge daí também essa questão de estar se movimentando em partido, de ver essas coisas, essas não pequenas coisas, mas essas ações acontecerem na cidade, e a gente sabe como a política acontece na cidade também, a gente sabe dos nomes, então Piraju é uma cidade que pensa política pra caramba, é uma cidade que vivencia política, sabe do que acontece, as pessoas sabem das coisas que acontecem. Às vezes é que a gente, querendo ou não, voltando nessa ideia de a gente estar tão inserido na ideologia, né, predominante, dia a dia ali trabalhando, a gente ouve certas coisas, por exemplo, o prefeito fez tal coisa, e a gente sempre sabe também, né, que o prefeito fez em Piraju, por exemplo. Só que a gente vive tanto a nossa questão trabalhista, dia a dia, digo ainda pela minha mãe, que trabalha aí também em Piraju, Sim. que a gente deixa passar, né? Mas no fundo, a gente tem um posicionamento, né? A gente sempre tem um posicionamento, a gente sabe das pessoas, e eu acho que é isso que ajuda o interior também, porque a política está tão concentrada ali que é o que não vai acontecer, por exemplo, em São Paulo. Tem muita gente em São Paulo que não sabe como vota o vereador X, por exemplo, não sabe quem é. Enfim, essas coisas acontecem lá, né? Porque é uma dimensão populacional muito grande, né? Uma capital muito grande. Ali no interior, não, a gente sabe quem é o vereador, a gente sabe o que ele aprontou na semana passada e do filho dele, a gente essas coisas acontecem no interior, né?
E é uma forma que a gente tem, uma base que a gente tem de justamente conseguir mudar as coisas. Eu acho que é a partir daí que a gente consegue mudar as coisas no interior. É da gente ter uma proximidade tão gigantesca com a questão política e com as pessoas que não que seja mais fácil, por causa que eu não acredito que tenha caminho fácil possível na política, mas a gente consegue criar essa condição de diálogo aí, de estar falando entre trabalhadores, entre classes, de uma forma mais dinâmica do que nas capitais. Eu realmente tenho muita fé nisso. Assim. Renan, acho que a manifestação que você tentou lembrar aí, a manifestação na Câmara Municipal em 2012, em questão da derrubada das leis de proteção ambiental, que estavam querendo construir uma nova usina em Piraju, não é isso? Sim, acho que sim, foi, Eu se eu não tive, me engano, foi. eu tive participando dessa manifestação, foi na Câmara, deu muita gente, deu umas Hum, 500 pessoas, lotou a rua, foi que legal. um nosso bonito, e os vereadores voltaram para trás e não aprovaram a lei de proteção do Nossa, nosso Rio Parapanema. Aquela vez foi uma que das maiores incrível. manifestações que, assim, que eu participei. Eu que estou aí desde 2008 aí militando no movimento sindical ou nos movimentos aí de interesse da sociedade, aí, sempre participando, e nesse aí eu tive o prazer de estar aquele dia participando e ajudando contribuindo em alguma coisa no município. Ô, Renan, Que incrível. para a sequência aí da nossa conversa aí, a conversa passa rápido Joia. aqui, bacana. Tem algumas pessoas que estão acompanhando. Se quiser, deixe seu comentário aí que a gente também leia. Isso aí. E eu gostaria de falar a questão da carestia, da inflação aí, dos preços. Uma coisa que afeta muito nós que somos trabalhadores e toda a classe trabalhadora aí, a questão da carestia, do preço nos mercados, nos combustíveis. Achei muito danoso aí porque a recuperação do salário nossa às vezes não acompanha a inflação. Tem até um dado aí do IBGE que em 2022 o salário dos trabalhadores diminuiu em relação aos anos anteriores 11%. Então tivemos não só perda de direitos, mas também questão de poder aquisitivo. Eu acho uma coisa muito danosa e gostaria que você aí também entrasse nesse assunto aí. Sim. É, condição inflacionária que a gente está vivendo é uma pauta popular, querendo ou não. A gente pode dizer aí que, por mais que a gente vai tentar fazer uma ponte entre o debate econômico, a gente sabe que isso daí está muito relacionado a um debate popular. As pessoas falam sobre essa coisa que acontece diariamente com elas. Enfim, quem trabalha sabe que é simples, né? Basta você pisar no mercado, o teu salário não vai dar para nada ali, né? Realmente não dá, assim, você vê que não tem. No meu caso, eu ainda, por exemplo, não tenho nem carro, né? Então eu ainda não passo por isso ainda aqui, né? Mas na questão, por exemplo, de um vale-refeição que a gente tem como direito, o vale, você tem que fazer uma mágica, basicamente, para você entrar no mercado. Exatamente, é. Você entra no mercado ali, você já vê que não vai dar para muita coisa. Enfim, o poder aquisitivo, eu falo tudo isso, mas é só como uma forma de introdução também. Eu acho que o poder aquisitivo, acho não, tenho certeza, o poder aquisitivo de quem trabalha hoje, perto de quem tem uma questão de quem emprega, é nitidamente abusivo, assim. Eu acho que é o melhor termo possível para isso, talvez seja dessa forma. Por que abusivo? Por causa que a gente trabalha o dia todo ali, a gente vende horas da nossa vida, não do nosso dia, da nossa vida, e a gente não consegue justamente tirar proveito daquilo. É mais simples do que parece a gente conseguir entender
uma questão de como a inflação consegue impactar tanto a gente diariamente. Você não consegue tirar proveito e você já sofre justamente pela forma em que a gente vive, em que a questão, a questão lazer já está posta de lado, querendo ou não, né? Ela está deixada de lado. A gente não consegue vivenciar tão bem a questão lazer de quem consegue ter um acúmulo de capital gigantesco, por exemplo. Mas é dessa forma também que é uma maneira da gente conseguir estabelecer diálogo. Foram várias vezes que já aconteceu aqui, pelo menos, que sendo caixa lotérico, né, de alguém chegar, por exemplo, e reclamar, caramba, ó, tem que pagar a conta o dia todo aqui, quer dizer, tudo aquilo que eu recebo vai tudo nessas contas aqui, o dinheiro não dá para nada, não sei o quê. Daí ali é um gancho possível, por exemplo. É uma pequena forma de falar, tá feia a coisa, né? Tá complicado, né? Não sei o quê. Às vezes não dá para você falar diretamente, né? Tipo, esse governo, mas a pessoa, na maioria das vezes, as pessoas que não são desse núcleo duro aí, elas sentem que a inflação tá gigantesca, que o dinheiro realmente não dá para nada. Eu falo eu não tenho nem muita vergonha de falar isso, mas não é nem uma questão de sentir no meu caso, né, sendo estudante e tudo mais, tendo que pagar a faculdade e pagar para estar vivendo e tudo mais aqui, né, distante da família, enfim, me virando mesmo. A questão é muito pessoal, mas ela, ao mesmo tempo, ela é genérica, de certa forma. É uma coisa que toca muito aqui as pessoas, né? Não só aqui, né? No nosso país todo. Isso é algo predominante. E tem outras pesquisas até que mostram que o salário mínimo real teria que estar muito mais do que o dobro do que o valor que a gente recebe, tendo como base a nossa economia inflacionada atual. Enfim, é um ponto caótico, querendo ou não. É um ponto caótico, só que é desse ponto que a gente tem que conseguir fazer vários tipos de ponte, vários tipos de diálogo. Eu acho que é a melhor forma, querendo ou não, né? Porém, a gente sabe que começa a ficar mais estreito o diálogo com pessoas que estão estabelecidas aí numa posição de classe média, vamos por aí, né? Querendo ou não, a classe média, ela dita muitas coisas no nosso país. A gente sabe como a classe média vota, a gente sabe quem é e o que pensa. E essa classe média aí, ela tem um poder gigantesco sobre a mão de obra, né? A gente entende que o fundamento é esse da classe média que emprega, ir sempre pela maré de pensar que não é uma classe média, né? Até tem um grande teórico, é um sociólogo brasileiro, mas não vou lembrar, que vai apontar isso, né? A classe média sempre vai pensar que é classe alta, né? E a elite já nem debate muito sobre classe. É mais ou menos por esse fundamento, né? O debate de classe ele vai tocar muito naqueles que sofrem de alguma maneira, né? Aqueles que passam alguma forma de necessidade que vão estar dando um indício de luta de classe, que vão ter uma predisposição para estar conseguindo estabelecer diálogo. Enfim, justamente as pessoas que sentem a inflação no bolso, Sim. vão estar conseguindo entender um pouco mais do que se trata, né? Por mais que a gente às vezes está ali alienado mesmo, de certa forma, a gente consegue estar fazendo construção
em meio ao debate. É a gente que consegue por causa que a gente não tem o poder possível de estar colocando a nossa ideia no poder, né? A gente só consegue pôr nossa ideia no poder a partir de muita luta. E as pessoas que lutam diariamente são as pessoas que pisam em qualquer estabelecimento e já fazem a conta de cabeça, já sabem que não, pode ser que não dê, ou, por exemplo, produtos hiperinflacionados, como a carne, por exemplo, começam a ficar distante do trabalhador. É, não só isso, N produtos totalmente distantes do orçamento de quem trabalha. Chega a ser surreal, assim. Em Piraju ainda, talvez tenha uma diferença, por exemplo, de coisas do nosso cotidiano, fazer mercado, algo do tipo, né? Talvez eu vou por aí que tenha alguma diferença, talvez seja um pouco mais em conta, mas isso até talvez ano passado, vamos por aí. Agora já tá a mesma coisa, assim, sabe? Quem quiser vir para cá, ir para Piraju, vai gastar a mesma coisa. Aqui a gente, e ainda mais como estudante, vai sentir, porque a inflação já chegou num ponto assim que não tem mais aquela economia que a gente poderia fazer, né, que era possível, ainda mais no governo petista, né? Ah, vamos para o mercado? Não, vamos pensar, pô, tem aquilo ali na promoção, vamos pegar da promoção, né, mais barato. Não, a gente chegou num ponto que o governo conseguiu igualar tudo, não há mais promoção e tudo é caro, né? A gente vive uma forma que ele conseguiu a proeza de igualar os preços, né? Hoje em É, dia, inacreditável. econômica nem estabilidade jurídica, né? Porque você não sabe se no dia de manhã também você vai ter emprego. Então, vivemos em Exatamente. estabilidade tremenda aí. Acho algo importante a frisar aí, que não podemos colocar toda a culpa assim na iniciativa privada, né? Vivemos aí o momento de empracar aí os políticos aí, principalmente da direita, empragam a questão do liberalismo, mas eu acho que a partir do momento que fica muito liberal, vemos aí que não temos a política econômica aí no salário mínimo, não existe mais a política econômica no salário mínimo, uma coisa que faz a gente perder muito o poder de compra, a questão do salário mínimo que é a base aí que leva ao aumento dos outros salários, então começa as pessoas sentirem no bolso. A economia nossa foi dolarizada e nós recebemos em reais, a questão dos combustíveis aí todos e toda a questão de farmácia, indústria farmacêutica, tudo está sendo dolarizado e nós ganhamos em reais, então estamos sentindo muito na pele isso e é questão de política econômica, não a questão quando tem essa liberdade aí, quem tem o poder aproveita mesmo. Se não tem o governo para ser um contrapeso e um freio aí dessa escalada aí de preços aí, então quem sofre ali, quem está lá na ponta, lá embaixo lá, como nós estamos sofrendo nesse momento. Eu acho que é questão econômica mesmo, questão política mesmo, não só questão dos grandes empresários aí, mas eles se aproveitam de um momento para concentrar renda, tirar da classe trabalhadora, concentrar renda. Então, faltam aí mais políticas econômicas em relação a isso. Com certeza, com certeza. E dá também para a gente ter uma forma de pensamento, é que é justamente durante essas crises aí que quem já estava logo ali acima consegue se reerguer e ficar mais acima ainda, né? As pessoas que já estavam ali num poder absoluto sobre quem trabalha, que consegue fazer da crise uma forma de renovação do que a gente vive, né? Quem sempre vai acabar pagando a crise é quem vende a mão de obra, né? Isso daí, sem dúvidas alguma. Quem tem que vender a mão de obra para viver sempre vai sofrer mais durante uma crise. Essas coisas são reais, são factuais, e a crise vai sempre gerar uma nova forma de capital,
o lucro sempre vai conseguir vencer. Isso daí e é o que a gente vê, e justamente a dolarização da nossa moeda, a gente vê ela caindo aí para a gasolina, que é uma coisa que está tão relacionada a tudo que a gente precisa, né? A todas as coisas que a gente precisa, a gasolina está totalmente relacionada, que ao mesmo tempo começa a ficar mal informada. A gente vê que a imprensa também parte de uma maneira de vinculação da questão do combustível do nosso país, que deixa para trás a dolarização, que não pauta a dolarização, não pauta o quanto a gente tem um governo entreguista, um governo que vende tudo que é possível para fora, que vende a alma do brasileiro para fora, se for possível. E essas coisas vão impactando. A gente vai vivenciando, na verdade, todas essas coisas, mas por elas não serem pautadas, não serem dialogadas, a gente pode acabar caindo para erros é, repetidamente, eu acredito. Né? Tomara que isso não aconteça, né? Tomara que não. Sim. Renan, a hora aí tá avançando aí, nós programamos aí num off aí 1 hora de live, mas É mesmo. vamos tocar o último assunto aí, que é a questão Vamos nessa. política aí, e queria falar sobre uma das formas de nós melhorarmos a situação que estamos vivendo, né? Ano de política, então eu, na minha função aí de militante, de sindicalista, de trabalhador, de pai de família, eu sempre procuro, nos lugares que eu estou, conscientizar as pessoas, principalmente aqui na cidade, na cidade pequena, onde chega a véspera de eleição, sempre a cada 2 anos aparecem os políticos, né? A gente tem essa crítica aí. E realmente é verdade. Sim, É porque os políticos oportunistas, né? E interior. Eles chegam, dão totalmente. uma verba para ambulância, dão uma verba para um asfalto e acabam ganhando eleição, principalmente o pessoal do Centrão, os políticos do Centrão, até os pessoal da extrema-direita. Eles vêm aqui, ganham a eleição, depois somem, depois vão lá, votam, porque o governo liberou emendas para eles soltar nos seus municípios, é, nos seus territórios eleitorais, eu não vou dizer nem currais eleitorais, o seu território eleitoral aí, sua base eleitoral, eles soltam as emendas que o governo liberou para eles lá, para voltar projetos para a gente mesmo. A questão que nós estamos falando aqui, a questão da reforma trabalhista, a questão da reforma da Previdência, o teto de gastos, a precarização no sistema de saúde, na educação, que estamos vendo os ataques, a reforma administrativa e tantos outros projetos aí, que você vê que os deputados têm até certa divergência, os senadores, os deputados têm uma certa divergência nesses projetos, mas acabam votando porque o governo libera as emendas, as tal famosas emendas aí, até tem emendas secretas. Nessa pandemia, o Arthur Lira até provou aí o furo aí do limite, do mínimo aí que é investido em educação, foi aprovado aí no Congresso lá, são através de emendas. E aqui acontece isso, eu tenho conscientizado as pessoas para não votar nesses políticos, votar nas pessoas que tenham uma certa consciência, uma certa ideologia, defende certos valores, não políticos oportunistas que sai caro depois essa forma de pensar. Você vota ali por causa do ano eleitoral, por causa de uma coisa que o deputado mandou, uma verba aí, que a gente sabe que não é aproveitado 100% dessa verba aí, e no meio do caminho às vezes acontece até desvios de recursos. Então eu tenho conscientizado as pessoas a votarem, procurar o histórico do candidato, do deputado, a senador, ao governador, ou presidente que seja,
mas principalmente a questão dos deputados e senadores. Eu estou frisando aqui, na região, na nossa cidade aqui, vote em pessoas que não aparecem aí só para dar as emendas parlamentares, mas sim que veja o histórico como ele votou lá. A gente está passando uma situação complicada devido às aprovações que teve nesses últimos anos pelo Congresso. Então, eu não abri a mente das pessoas. O que você acha disso, Renan? Eu deixo uma opinião que é muito fundamentada, que, querendo ou não, né, no partido que a gente está, que é a da forma de comunicação possível em meio às mídias. Eu acredito que o PSOL, pensando no PSOL Piraju, ele vai ter aí uma força gigantesca política daqui para frente. Ele já está estabelecendo, querendo ou não, a gente vê que já está sendo estabelecido essa maneira de pensar que é política, ideológica e partidária, enfim. Porém, a gente vai ter muito trabalho para conseguir desvincular a ideia que a sociedade pirajuense tem de como as coisas na política funcionam. Porém, é um trabalho muito possível, e que vai ser a maneira de conseguir criar uma nova maneira de lidar com as coisas políticas da cidade. Eu acho que vai ser um trabalho incrível, gigantesco, se a gente conseguir realmente estabelecer uma parte de comunicação gigante com as pessoas, presencialmente, virtualmente, e falando sobre coisas do tipo mesmo. A maneira como a gente vota, as pessoas que a gente coloca para representar a gente, essas coisas todas são coisas que, como eu já estava falando, as pessoas falam isso na cidade, a gente sabe, né? A gente fala, fulano vereador X, ou que sejam, por exemplo, cargos maiores, né, como senador, deputado, as pessoas dialogam sobre as coisas do município, querendo ou não. Agora a gente vai ter que ter um papel mais concentrado em conseguir inverter a maneira política da cidade numa dimensão municipal e também numa divisão para cargos maiores, como deputados, senadores. A gente vai ter todo esse trabalho de ter posicionamento, na real. Também é um quesito de ação, né? É um quesito de ação, de ter uma propaganda muito bem vinculada, eu acredito. Eu acho que o fundamento propaganda em si, hoje em dia, não pode ficar para trás, como dá para ver que alguns partidos deixam, que é uma coisa que, inclusive, eu estou sentindo, assim, partindo do Partido dos Trabalhadores, por exemplo, enfim, é uma opinião mais pessoal, mas eu sinto, às vezes, que o pessoal, ele vai mais à frente sobre isso, ele consegue trazer o diálogo, ele consegue mostrar o diálogo, e consegue mostrar para as pessoas aquilo ali que está acontecendo. Isso é muito importante porque hoje em dia a informação é algo que está sendo muito bem controlado por pessoas mal intencionadas. E quando a gente começa a trazer para o nosso partido, que tem sim boas intenções, que quer dialogar com a classe trabalhadora, quer dialogar com minorias, a gente consegue visar uma maneira de propaganda possível, né? E, querendo ou não, cada município vai ter sua particularidade, né? Cada município pensa e reage de uma forma possível, a imprensa também trabalha de uma certa forma possível, dentro de seus parâmetros, dentro também de quem está atrás por aquele tipo de imprensa, mas justamente o partido ele tem o fundamento de ter uma questão desvinculada de certos veículos de comunicação. Então, é uma maneira possível de que seja nas mídias possíveis, por exemplo, como a gente está fazendo agora, por exemplo, a gente conseguir fazer uma quebra do pensamento político que está tão estabelecido na questão do Piraju, por exemplo, na questão do município de Piraju.
até estava dialogando, estava falando isso com o Rômulo, última vez, que a gente, querendo ou não, a gente tem essa questão política na nossa cidade, de, o vereador me deu tal coisa, eu votei nele, ele entrou de novo, daí, mesma coisa com o prefeito, ou se a gente for pegar, é, seja municípios vizinhos, Sarutaiá, a gente sabe histórias de lá que acontecem, histórias inacreditáveis, assim, parece pegadinha do Silvio Santos, para em questão política, de como pessoas foram eleitas. Se a gente for realmente fazer um protocolo de como certas pessoas foram eleitas, é inacreditável a gente pensar que a política chegou dessa maneira, né? Que pessoas que não são nem mal intencionadas, são pessoas que não têm intenção alguma É, para o município, né? Agora, querendo ou não, entraram pessoas realmente mal intencionadas, né? Não que não tivesse, mas querendo ou não, o bolsonarismo trouxe essas pessoas mal intencionadas à tona, né? Antes eram, querendo ou não, pessoas que não tinham intenção nenhuma, né? Tinham dessas também, né? Pessoas que estavam ali realmente só para nada que fosse favorável ao município, enfim, ou que seja uma capital. Agora, o nosso trabalho, o nosso fundamento político é conseguir inverter as coisas, é conseguir inverter os valores políticos que estão realmente enraizados no município e trazer à tona que as coisas não são dessa maneira. Que votar é uma coisa séria, que a partir do momento que você tem o título de eleitor, você vai estar participando ali da democracia e também entender na questão de democracia que a gente já não tem muito direito, a gente já tem que lutar pelos nossos direitos diariamente, e que o voto é uma das poucas coisas que resta para a classe trabalhadora. Se a gente continuar perpetuando a maneira de votar em que pessoas do tipo que estão ali por nada, que não vão favorecer o município, continuarem a entrar, a gente nunca vai conseguir realmente fazer política, uma possível política que vai estar realmente realizando coisas para o povo. A gente sempre vai estar conduzindo a política para interesses lucrativos, de certa elite que ali já é predominante. Essas coisas todas vão voltar a acontecer. Se a gente não conseguir inverter totalmente o papel político da cidade, a maneira de ver política, a gente sempre vai, querendo ou não, ficar para trás, né? E hoje em dia a gente tem tudo aí, né? Tem todo o espaço para a gente dialogar, para fazer uma propaganda honesta, falar com gente e chegar em pessoas, como a gente está fazendo agora mesmo, né? E isso é incrível, né? É uma maneira que eu realmente tem comigo que é a maneira possível, eu acho. Que é uma maneira, um novo futuro para a política, e a velha política vai ficar mais decadente com o passar do tempo, com certeza. uma forma de furar a bolha, né, Renan? Exatamente, exatamente. Viu, Essa é a forma. ô, Renan, tem mais comentário aqui. Claudinei de Timburi. Aí tamo junto, Brunão. Timburi também é assim. Um abraço aí, E, tem gente da região assistindo nós aí. um abração, viu, gente? Um abraço. Timburi. O interior aí tem compromisso para tá realizando a política. Tem um. Eu acho que só quem é do interior sabe que o compromisso já está tendo que acontecer faz tempo, né? Porque as histórias do interior é inacreditável, né? Pega, eu sei história de Sarutaiá, história de fartura, sempre alguma história assim, não, fez um bolo lá pro pessoal, daí todo mundo votou nele, coisas mínimas, né? A gente daí acaba perpetuando. Famoso churrascão. O churrascão é famoso, né, cara? Isso daí, essa história. O churrascão é famoso pra caramba. Caramba. Renan, passou do horário aí que nós programamos. Os meus tópicos E passou. já não esgotou ainda. Tinha mais assunto para a gente comentar. O papo tá muito bom, cara. Bom pra caramba. Tinha tema da privatização, tinha alguns temas que a gente Privatização. tinha que comentar aí, mas eu acho que já está estendendo o horário aí. E Não, tudo bem.
gostaria de deixar aberto para você aí falar alguma coisa mais que eu não toquei no assunto, que eu chamei a live, falei os tópicos, mas a gente falou Sim, alguma sim, coisa antes. Mas fica à vontade para falar aí um tema final, sim. coisa que você Pô, queira. E se quiser quero. se despedir já, a gente está encerrando a live aí, fique à vontade. Assim, eu agradeço imensamente pelo convite, Bruno. Eu realmente me sinto assim muito feliz ainda mais tendo o convite teu, assim, que é uma representatividade política que eu já conhecia fazia muito tempo. Eu desde de mais novo, assim, eu já sabia, assim, nisso ainda não estava nem envolvido. Tinha só uma chama de estar indo estudar, mas a gente já sabe, né, de nomes na cidade. Inclusive, eu chuto dizer que eu acho que foi o primeiro quadro de militância que eu tive conhecimento, assim, acho que foi o teu nome, com certeza. E daí, quando eu vim para cá, daí eu já conhecia outros, né? Mas talvez até o único nome que eu cheguei a conhecer, né? Acho que era o único nome que eu tinha reconhecimento de militância possível na cidade. E eu realmente agradeço também todo mundo aí que acompanhou a live. Eu acho que é muito importante a gente estar junto nesse momento. Quem está no povo sabe o que as coisas do povo vão resultar, como elas podem estar tendo seu desfecho. A gente sente isso diariamente, a gente sente no bolso, como a gente falou, a gente pisa no mercado, o salário não dá para nada, né? Não dá realmente. É um salário que ele está ali fechado para pagar contas, enfim, quase só para isso. E, enfim, todas essas condições geram um sentimento que a gente tem que levar adiante, que é um sentimento de união. A gente tem que ter uma questão de união. A questão partidária, ela sempre vai surgir depois, querendo ou não, mas a base para que a gente consiga realmente criar um poder popular, onde o povo vai estar realmente dialogando, eu acho que é a união, é a gente conseguir se colocar no lugar da pessoa, da melhor forma possível, a gente sentir a dor que aquela pessoa tem. E, enfim, agradeço imensamente mesmo, imensamente. É um prazer, grande prazer, Renan. Você tocou no assunto aí de me conhecer da velha guarda e tô ficando, a idade já está avançando um pouco. Faz 14 anos já de militância. Em 2008, eu lá operário lá na prefeitura, me candidatei ao sindicato, ganhamos a eleição, a chapa lá na diretoria, e desde então na militância aí, principalmente a militância sindical aí, nos movimentos sociais e alguns momentos na política aí. Agora nesse momento feliz aí, estou tentando conseguir trazer o pessoal para Piraju e o tempo passa e pelo menos algumas coisas a gente vai deixando pelo caminho de bom, umas lembranças boas. E, cara, foi um prazer, né, estar com você aí conversando hoje. Para mim nossa, foi um papo assim super enriquecedor, assim, foi muito satisfatório estar conversando com você hoje. A gente aproveita para aprender algumas coisas. Sempre vi você, conheço sua mãe, conheço sua família e não conhecia você pessoalmente de conversar assim, mas estamos tendo a oportunidade hoje de conversar através dessa live aí. E acho que foi o bom papo aí. O Claudinei aí falando que acompanhou o final da live aí, gostei muito, parabéns a vocês dois aí. Pô, muito Ô, valeu, o Claudinei. Abração, abração, Claudinei. Não só em Piraju, mas na região eu tive também alguns companheiros aí que eu conheci, Timburi, Fartura e Ourinhos, por aí vai. Eu tenho amigos aí em vários lugares da região e sempre que pode a gente conversa aí. Tem alguns na live nos acompanhando. Foi um imenso prazer mesmo, Renan. Vamos chegando eu agradeço ao imensamente. fim. Um abraço a você, um abraço a todos que Um abração, Bruno. vi que bastante gente entrou na live. Alguns momentos varia, alguns que estão assistindo, mas
Tem bastante gente que eu vi que entrou aí durante todo o período da live. Muito interessante. Abração, Renan. Gostaria de Um falar. abração, cara. Tudo bom. Vamos que vamos. Tchau, tchau, gente. Tchau, até mais. Fui. Até mais.